Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Carlos Drummond de Andrade, um poeta, contista e cronista brasileiro, nascido em Itabira em 1902 e falecido no Rio de Janeiro em 1987, que é considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira do Mato Dentro, no estado de Minas Gerais, em 31 de outubro de 1902. Descendente de uma família de fazendeiros tradicionais da região, com origem na Escócia e na Madeira, foi o nono filho de Carlos de Paula Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade. Desde pequeno, Carlos demonstrou grande interesse pelas palavras e pela literatura. Em 1910, começou a estudar no grupo escolar Dr. Carvalho Brito, na sua cidade natal. Em 1916, ingressou no internato e colégio Arnaldo, em Belo Horizonte, mas foi forçado a interromper os estudos no ano seguinte por motivos de saúde. De volta a Itabira, teve aulas com um professor particular. Em 1918, foi matriculado como aluno interno no Colégio Anchieta da Companhia de Jesus, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, onde colaborou no jornal escolar Aurora Colegial. Mas no ano seguinte foi expulso do colégio por desavenças com o professor de português, acusado de insubordinação mental. Em 1920, a sua família mudou-se para Belo Horizonte, onde Carlos se integrou na vida literária local, fez amizade com os habituais frequentadores da Livraria Alves e do Café Estrela. No ano seguinte, começou a publicar os seus primeiros trabalhos no Diário de Minas, que reunia os adeptos do movimento modernista mineiro. Em 1922, o seu conto Joaquim do Telhado venceu o concurso da Novela Mineira. Em 1923, por insistência da sua família, Drummond ingressou na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte, onde se formou em 1925. Nesse mesmo ano, foi um dos fundadores de A Revista, que se tornou um veículo de afirmação do modernismo mineiro. Também nesse ano de 1925, se casou com Dolores Dutra de Moraes, com quem viria a ter 2 filhos. Carlos Flávio, que viveu apenas meia hora, em 1927, e a quem ele dedicaria depois o poema O que viveu meia hora, e Maria Julieta Drummond de Andrade, nascida em 1928. Sem interesse pela profissão de farmacêutico, lecionou durante algum tempo Geografia e Português no Ginásio Sul-Americano de Itabira, no ano de 1926. Não se adaptando à vida rural, regressou a Belo Horizonte, ainda nesse ano, para ocupar o posto de redator e depois redator-chefe do Diário de Minas. Mas em 1929 deixou esse cargo para passar a trabalhar no Minas Gerais, que era o órgão oficial do Estado, como auxiliar de redação e, pouco depois, redator. Um dos seus poemas mais famosos é No Meio do Caminho, publicado na revista de Antropofagia, em São Paulo, em 1928. Na época, provocou um grande escândalo junto da crítica da imprensa brasileira. Diziam que aquilo não era poesia, mas sim uma provocação pela repetição de palavras no poema e também pelo uso de tinha uma pedra em vez de havia uma pedra. Ora ouçam. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E é só isto. Este poema foi incluído depois no seu primeiro livro, intitulado Alguma Poesia,
publicado em 1930, no qual retrata a vida cotidiana, as paisagens, as lembranças, com certo pessimismo, deixando transparecer a sua ironia e humor. Nesse ano de 1930, assumiu o cargo de chefe de gabinete do seu amigo Gustavo Capanema, quando este foi nomeado secretário do Interior e Justiça de Minas Gerais. No ano seguinte, ou seja, em 1931, faleceu o seu pai. Em 1934, Carlos Drummond lançou o seu segundo livro, Brejo das Almas, onde o poeta abandona o descritivismo e acentua o humor e a ironia nos seus versos, como no poema Política Literária, dedicado a Manuel Bandeira, que diz assim: o poeta municipal discute com o poeta estadual. Qual deles é capaz de bater o poeta federal? Enquanto isso, o poeta federal tira o ouro do nariz. Nesse ano de 1934, Drummond mudou-se para o Rio de Janeiro para assumir o cargo de chefe de gabinete de Gustavo Capanema, que agora é Ministro da Educação e Saúde Pública, e continuou a colaborar em jornais e revistas. Em 1940, publicou Sentimento do Mundo, cujos 150 exemplares foram distribuídos entre seus amigos e escritores. Drummond mostra-se solidário com os homens envolvidos na Segunda Guerra Mundial. A destruição provocada pela guerra levou-o a expressar um desejo intenso de reconstruir o mundo. O poema Mundo Grande é um dos mais significativos e começa assim: não, meu coração não é maior do que o mundo, é muito menor. Nele não cabe nem as minhas dores. Por isso, gosto tanto de me contar. Por isso, me dispo. Por isso, me grito. Por isso, frequento os jornais. Me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Portanto, isto é só o princípio do poema. Em 1942, ano em que o Brasil entrou na Segunda Guerra, publicou o livro José, que inclui o poema com esse mesmo nome, onde mostra a figura anónima de um personagem que vive num contexto burocrático e que começa assim também. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Em 1945, Drummond de Andrade publicou o livro A Rosa do Povo, onde o autor mostra a sua visão de um mundo em violenta transformação, condena a vida mecanizada e desumana do seu tempo e a falta de solidariedade entre as pessoas, nele encerrando alguns dos seus melhores e mais políticos poemas. Eu espero, lá para o final, ainda poder ler um ou mais poemas deste livro. Nos anos 40, Drummond ingressou nas fileiras do Partido Comunista Brasileiro e, em 1945, depois de deixar a chefia do gabinete de Capanema, co-dirigiu durante alguns meses o jornal do PCB, lá do Rio de Janeiro, Tribuna Popular, onde publicou uma entrevista que fez ao dirigente do partido, o Luís Carlos Prestes, que estava na cadeia. Esta filiação partidária aparece refletida em alguns dos poemas de A Rosa do Povo. Ainda em 1945, começou a trabalhar na Diretoria do Património Histórico e Artístico Nacional, DPHAN, de PAN, onde mais tarde se tornaria chefe da secção de História na Divisão de Estudos e Tombamento. Paralelamente, continuou a escrever e a colaborar em diversas publicações. Entre as publicações onde colaborou estão o semanário Mundo Literário, publicado em Lisboa entre os anos de 1946 e 1948, e a revista luso-brasileira Atlântico, que era publicada em simultâneo em Lisboa e no Rio de Janeiro durante a década de 40. Em 1948, morreu a mãe de Carlos Drummond. E no ano seguinte, a sua filha, a Maria Julieta, casou-se com um advogado e escritor argentino e foi morar para Buenos Aires.
Em 1950, Drummond esteve algum tempo em Buenos Aires para acompanhar o nascimento do seu primeiro neto, o Carlos Manuel. Em 1953, com o aumento de responsabilidades lá na DEPAN, deixou o cargo de redator do Minas Gerais, que, como vimos, ocupava desde 1929. Também nesse ano, voltou a Buenos Aires por ocasião do nascimento do seu segundo neto, o Luís Maurício. Viria ainda a ter um terceiro neto, que era o Pedro Augusto, que nasceu no ano de 1960. Em 1962, Carlos Drummond aposentou-se do serviço público após 35 anos de serviço, deixando por isso as funções de chefe de secção lá na DEPAN. O Drummond de Andrade recebeu inúmeros prémios literários, condecorações e outras honrarias, entre as quais o grau de grande oficial da Ordem Militar de Santiago da Espada de Portugal, no dia 5 de abril de 1975. Os prémios literários de maior prestígio que venceu foram o Prémio Jabuti, em 1968, lá no Brasil, e o Prémio Morgade de Mateus, que é atribuído pela Casa de Mateus, em Portugal, recebeu no ano de 1980. Em 1982, por ocasião dos seus 80 anos, a Biblioteca Nacional e a Casa Rui Barbosa promoveram exposições alusivas a essa data e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte agraciou-o com o título de Doutor Honoris Causa. Em 1984, encerrou a sua carreira de cronista regular após 64 anos dedicados ao jornalismo. Em 1986, esteve hospitalizado durante 14 dias por insuficiência cardíaca. E no Carnaval de 1987, a Escola de Samba Mangueira homenageou com o enredo O Reino das Palavras, sagrando-se campeão do Carnaval Carioca desse ano. No dia 5 de agosto desse mesmo ano, portanto 1987, morreu a sua filha, a Maria Julieta, vítima de cancro. Carlos Drummond de Andrade ficou muito abalado com a morte da sua única filha e sua grande companheira, morrendo poucos dias depois dela, a 17 de agosto de 1987. Tinha 85 anos de idade. Ora bem, falando um bocado agora mais da sua obra. Quando Carlos Drummond de Andrade iniciou a escrita, o Brasil estava repleto de mudanças na área da arte, assim como da política e da economia. A escola literária conhecida como modernismo consolidou-se, fortalecendo a formação da identidade artística nacional. Esse movimento nasceu durante a Semana de Arte Moderna do Teatro Municipal de São Paulo no ano de 1922. No começo, focou-se na fragmentação da arte brasileira, sob a influência de países estrangeiros, principalmente das obras europeias. Portanto, foi necessário criar uma identidade nacional, o que foi feito de uma forma quase orgulhosa e revolucionária. No entanto, o poeta mineiro, Drummond, só entrou em cena na segunda etapa do movimento modernista, entre 1930 e 1945. Naquela época, já havia amadurecido o ideal do movimento e o Carlos Drummond pôde colocar em foco outros assuntos, como o regionalismo, as diversas formas de arte mista e a construção de coisas totalmente brasileiras que estavam presentes na sua obra. A poesia da segunda geração modernista foi, essencialmente, uma poesia de questionamento em torno da existência humana, do sentimento de estar no mundo, das inquietações sociais, religiosas, filosóficas e amorosas. E o Drummond é o poeta que melhor representa essa geração. Com a publicação da obra Alguma Poesia, em 1930, que já me referi, ele foi o precursor da chamada Poesia de 30. Drummond, como os outros modernistas, segue a liberdade do verso livre, mostrando que este não depende de uma métrica fixa. Se dividirmos o modernismo numa corrente mais lírica e subjetiva e outra mais objetiva e concreta, o Drummond fazia parte da segunda, ao lado do Osvaldo de Andrade. Afonso Romano de Santana afirma que a poesia de Carlos Drummond se apoia na dialética eu versus mundo, desdobrando-se em 3 atitudes. Eu maior que o mundo, que é marcada pela sua poesia irónica.
Eu menor que o mundo, marcada pela poesia social. E eu igual ao mundo, que abrange a poesia metafísica. Sobre a poesia política, algo incipiente até então, deve-se notar o contexto em que Drummond escreve. A civilização que se forma a partir da Guerra Fria está fortemente amarrada ao neocapitalismo, à tecnocracia, às ditaduras, enfim, de toda a espécie, e ressoou dura e secamente no eu artístico de Drummond. No final da década de 1980, o erotismo ganhou espaço na sua poesia, até ao seu último livro. Os poemas nacionalistas do escritor foram elogiados pela maioria dos intelectuais desse período, mas, claro, não satisfizeram todos os públicos. Isso porque o país vivia um momento de tensão política. A Revolução de 1930 colocou o Brasil sob a liderança do gaúcho Getúlio Vargas, que desencadeou depois, em 1937, um autogolpe e estabeleceu uma ditadura que durou até 1945. Por isso ele não podia agradar a todos, que ele era um liberal e um comunista depois. Nesse sentido, como todas as ditaduras, as manifestações eram proibidas e foi o que Drummond fez nos seus escritos. Porém, ao contrário do alagoano Graciliano Ramos, o texto do autor não é tão claro e isso, de certo modo, impedia-o de ser censurado. Portanto, teve mais sorte que a censura não o atacou muito. O Drummond também testemunhou o golpe militar de 1964 e os problemas ocorridos no Brasil naquele período. Nessa época, também criou várias obras famosas, como O Claro Enigma, de 1951, e O Boi Tempo, que saiu em 1968. Ao redor do mundo, as obras de Drummond são muito conhecidas e traduzidas, porque retratam as emoções interiores, poéticas, de diferentes sociedades. Ainda mais considerando o cenário internacional daquela época. Desde a crise de 1929, passando pela Segunda Guerra Mundial e pela Guerra Fria, as obras do Mineiro também representam eventos internacionais, o que o fez ainda mais popular, não só no Brasil, mas no estrangeiro, sendo considerado um dos maiores escritores do Brasil. Para além de poeta, contista e cronista, convém lembrar também que o Drummond de Andrade foi um excelente tradutor, tendo traduzido obras de autores como Honoré de Balzac, Frederico Garcia Lorca, Molière, Marcel Proust e Knut Hamsun, entre outros, né? Algumas destas traduções valeram-lhe prémios de tradução, da sua qualidade. Né? Ora bem, então e conforme prometi, eu queria agora ler pelo menos um poema, ou talvez mais que um, se puder, daquele livro que eu andei a ler esta semana. E, claro, ora, qual havia de ser? A Rosa do Povo. Pois, claro, o seu livro mais famoso. E então eu queria começar por vos ler aqui um poema que eu acho muito interessante. Este livro, contrariamente a outros, tem grandes poemas, poemas com muitas páginas. E é o caso deste, que se chama Caso do Vestido. Nossa mãe, o que é aquele vestido naquele prego? Minhas filhas, é o vestido de uma dona que passou. Passou quando, nossa mãe? Era nossa conhecida. Minhas filhas, boca presa. Vosso pai vem chegando. Nossa mãe, dizei depressa, que vestido é esse vestido? Minhas filhas, mas o corpo ficou frio e não o veste. O vestido nesse prego está morto, sossegado. Nossa mãe, esse vestido, tanta renda, esse segredo. Minhas filhas, escutai palavras de minha boca. Era uma dona de longe. Vosso pai enamorou-se. E ficou tão transtornado, se perdeu tanto de nós, se afastou de toda a vida, se fechou, se devorou, chorou no prato de carne, bebeu, brigou, me bateu, me deixou com o vosso berço. Foi para a dona de longe, mas a dona não ligou. Em vão o pai implorou. Dava apólice, fazenda, dava carro, dava ouro, beberia seu sobejo, lambria seu sapato. Mas a dona nem ligou. Então vosso pai, irado,
me pediu que lhe pedisse a essa dona tão perversa que tivesse paciência e fosse dormir com ele. Nossa mãe, por que chorais? Nosso lenço vos cedemos. Minhas filhas, vosso pai chega ao pátio, disfarcemos. Nossa mãe, não escutamos pisar de pé no degrau. Minhas filhas, procurei aquela mulher do demo e lhe roguei que aplacasse de meu marido a vontade. Eu não amo teu marido, me falou ela sorrindo. Mas posso ficar com ele se a senhora fizer gosto, só para lhe satisfazer, não por mim, não quero homem. Olhei para vosso pai, os olhos dele pediam. Olhei para a dona Ruim, os olhos dela gozavam. O seu vestido de renda, de colo muito devassado, mais mostrava que escondia as partes da pecadora. Eu fiz meu pelo sinal, me curvei, disse que sim. Saí pensando na morte, mas a morte não chegava. Andei pelas 5 ruas, passei ponte, passei rio, visitei vossos parentes, não comia, não falava, tive uma febre terçã, mas a morte não chegava. Fiquei fora de perigo, fiquei de cabeça branca, perdi meus dentes, meus olhos, costurei, lavei, fiz doce, minhas mãos se escalabraram, meus anéis se dispersaram, minha corrente de ouro pagou conta da farmácia. Vosso pai sumiu o mundo é grande e pequeno. Um dia a dona soberba me aparece, já sem nada, pobre, desfeita, mofina, com sua trouxa na mão. Dona, me disse baixinho, não te dou o vosso marido, que não sei onde ele anda, mas te dou este vestido, última peça de luxo que guardei como lembrança daquele dia de cobra da maior humilhação. Eu não tinha amor por ele. Ao depois, amor pegou. Mas então ele, enjoado, confessou que só gostava de mim como era de antes. Me joguei as suas plantas. Fiz toda a sorte de dengo. No chão rocei minha cara. Me puxei pelos cabelos. Me lancei na correnteza. Me cortei de canivete. Me atirei no sumidouro. Bebi fel e gasolina. Rezei 200 novenas. Dona, de nada valeu. Vosso marido sumiu. Aqui trago minha roupa que recorda meu mal feito de ofender dona casada pisando no seu orgulho. Recebei esse vestido e me dai vosso perdão. Olhei para a cara dela, que dê os olhos cintilantes, que dê graça de sorriso, que dê colo de camélia, que dê aquela cinturinha delgada como jeitosa, que dê pezinhos calçados com sandálias de cetim. Olhei muito para ela, boca não disse palavra. Peguei o vestido, pus nesse prego da parede. Ela se foi de mansinho e já na ponta da estrada vosso pai aparecia. Olhou para mim em silêncio, mal reparou no vestido e disse apenas: mulher, põe mais um prato na mesa. Eu fiz. Ele se assentou, comeu, limpou o suor. Era sempre o mesmo homem. Comia meio de lado e nem estava mais velho. O barulho da comida na boca me acalentava, me dava uma grande paz, um sentimento esquisito de que tudo foi um sonho. Vestido não há nem nada. Minhas filhas, eis que ouço vosso pai subindo a escada. E assim termina o poema. Portanto, um poema realmente fantástico deste homem que a abandonou atrás de uma mulher de má vida, né? Que depois ele, por sua vez, abandonou também e voltou para casa e nem desculpa pediu. Enfim. Depois, para terminar, gostava de vos ler um outro que eu também acho que está muito bem construído. Se repararem bem, ele vai pouco a pouco dando dicas, vai pouco a pouco abrindo a história, frase a frase, palavra a palavra. E nós que no princípio não sabemos nada, no final ficamos a saber o que realmente aconteceu. Eu não vou ler o título para não tirar a expectativa, vou só dizer o título do poema no final. Acordo para a morte, barbeio-me, visto-me, calço-me. É meu último dia.
Um dia cortado de nenhum pressentimento. Tudo funciona como sempre. Sai para a rua, vou morrer. Não morrerei agora. Um dia inteiro se desata à minha frente. Um dia como é longo. Quantos passos na rua que atravesso. E quantas coisas no tempo acumuladas. Sem reparar, sigo meu caminho. Muitas faces comprimem-se no caderno de notas. Visito o banco. Para que esse dinheiro azul se algumas horas mais veio a polícia retirá-lo do que foi meu peito e está aberto? Mas não me vejo cortado e ensanguentado. Estou limpo, claro, nítido, festival. Não obstante, caminho para a morte. Passo nos escritórios, nos espelhos, nas mãos que apertam, nos olhos míopes, nas bocas que sorriem ou simplesmente falam, eu desfilo. Não me despeço, de nada sei, não temo. A morte dissimula seu bafo e sua tática. Almoço, para quê? Almoço um peixe em ouro e creme. É meu último peixe, é meu último garfo. A boca distingue, escolhe, julga, absorve. Passa música no doce. Um arrepio de violino ao vento. Não sei, é a morte. É o sol, os bondes cheios, o trabalho. Estou na cidade grande e sou um homem na engrenagem. Tenho pressa, vou morrer. Peço passagem aos lentos. Não olho os cafés que retinem xícaras e anedotas, como não olho o muro do velho hospital em sombra. Nem os cartazes. Tenho pressa. Cumpro um jornal. É pressa, embora vá morrer. O dia, na sua metade já rota, não me avisa que começo também a acabar. Estou cansado. Queria dormir, mas os preparativos, o telefone, a fatura, a carta, faço 1000 coisas que criarão outras 1000 aqui, além, nos Estados Unidos. Comprometo-me ao extremo, combino encontros a que nunca irei, pronuncio palavras vãs, minto dizendo até amanhã, pois não haverá. Declino com a tarde, minha cabeça dói, defendo-me, a mão estende um comprimido, a água afaga a menos que dor, a mosca, o zumbido. Disso não morrerei. A morte engana, como um jogador de futebol, a morte engana, como os caixeiros escolhe, meticulosa, entre doenças e desastres. Ainda não é a morte. É a sombra sobre edifícios esfatigados, pausa entre duas corridas. Desfalece o comércio de atacado, vão repousar os engenheiros, os funcionários, os pedreiros, mas continuam vigilantes os motoristas, os garçons, 1000 outras profissões noturnas. A cidade muda de mão, num golpe. Volto à casa. De novo me limpo. Que os cabelos se apresentem ordenados e as unhas não lembrem a antiga criança rebelde. A roupa sem pó, a mala sintética. Fecho meu quarto, fecho minha vida. O elevador me fecha. Estou sereno. Pela última vez, miro a cidade. Ainda posso desistir, adiar a morte, não tomar esse carro, não seguir para... Posso voltar, dizer, amigos, esqueci um papel, não há viagem, ir ao cassino, ler um livro. Mas tomo o carro, indico o lugar onde algo espera. O campo, refletores, passo entre mármores, vidro, aço cromado. Subo uma escada, curvo-me, penetro no interior da morte. A morte dispôs poltronas para o conforto da espera. Aqui se encontram os que vão morrer e não sabem. Jornais, cafés, chicletes, algodão para o ouvido, pequenos serviços cercam de delicadeza nossos corpos amarrados. Vamos morrer! Já não é apenas meu fim particular e limitado. Somos 20 a ser destruídos. Morreremos 20. 20 nos espatifaremos. É agora. O quase. Primeiro a morte particular, restrita, silenciosa, do indivíduo. Morro secretamente e sem dor, para viver apenas como pedaço de 20, e me incorporo todo em pedaços dos que igualmente vão perecendo calados. Somos 1 em 20, ramalhete de sopros robustos, prestes a desfazer-se. E pairamos, frigidamente pairamos sobre os negócios e os amores da região. Ruas de brinquedos se desmancham, luzes se abafam, apenas colchão de nuvens, morros se dissolvem. Apenas um tubo de frio roça meus ouvidos, um tubo que se obtura, e dentro da caixa iluminada e tépida vivemos em conforto e solidão, e calma e nada. Vivo meu instante final, e é como se vivesse há muitos anos antes e depois de hoje. Uma contínua vida irrefreável, onde não houvesse pausas, síncopes, sonos. Tão macia na noite é esta máquina, e tão facilmente ela corta blocos cada vez maiores de ar.
Somos 20 na máquina que suavemente respira. Entre placas estelares e remotos sopros de terra, sinto-me natural a milhares de metros de altura. Nem ave, nem mito. Guardo consciência de meus poderes. E sem mistificação eu voo. Sou um corpo voante e conservo bolsos, relógio, unhas, ligado à terra pela memória e pelo costume dos músculos. Carne em breve explodindo. Ó brancura, serenidade sobre a violência da morte sem aviso prévio. Cautelosa, não obstante, irreprimível. Aproximação de um perigo atmosférico. Golpe vibrado no ar, lâmina de vento no pescoço, raio, choque, estrondo, fulguração, rolamos pulverizados, caio verticalmente e me transformo em notícia. Portanto, como veem, ele durante todo o dia foi se aproximando da morte e não sabia que ia morrer à noite quando fosse de avião. E pronto, olha, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre o grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, por muitos considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Espero poder voltar para a semana, se Deus me der vida e saúde para tal, para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!